Uma boa noite a todos e Deus nos abençoe. Quero inicialmente agradecer ao Pinho, diretor dessa casa, pelo convite tão amigável, pela convivência que já tivemos durante alguns dias, sempre recebendo dele muito apreço, muita consideração. Quero agradecê-lo pela oportunidade de podermos conversar sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Um tema que foi proposto, a vida futura. Antes de entrarmos propriamente no tema, eu gostaria de apresentar para vocês, para aqueles que ainda não conhecem, esta plataforma Kardecpedia, que vocês podem digitar aí no computador de vocês, kardecpedia.com, que vocês vão entrar nesta plataforma. Então, esse endereço, kardecpedia.com, vocês vão poder estudar, eu vou mostrar rapidamente, todas as obras que Allan Kardec nos deixou. São 23 publicações, como eu vou mostrar rapidamente. Também podem baixar gratuitamente, seja na loja da Apple ou na loja do Google, a plataforma Kardecpedia. Então, para usar a plataforma, baixar os aplicativos é de graça. Vocês não vão pagar nada para estudar as obras de Allan Kardec dentro desta plataforma ou pelos aplicativos. Então, é muito fácil, como eu vou mostrar, como é que vocês podem estudar usando esta ferramenta. Aqui em cima, inicialmente, vocês têm uma área de busca, em que você pode digitar uma frase. Por exemplo, suponha que a gente digita a frase que vocês conhecem, fora da caridade. Bom, mas eu vou botar só esse trechinho, fora da caridade. Então, ele vai pesquisar e vai encontrar fora da caridade em vários lugares, seja no Evangelho, depois na Revista Espírita, na Viagem Espírita, que são as diversas obras de Allan Kardec, e ainda tem mais. Bom, vocês não precisam anotar isto. Eu gostei disso aqui. O que ele disse sobre o fora da caridade e esse artigo dos tempos são chegados? Você simplesmente clica aqui e vai abrir o artigo correspondente. Então, você não precisa sair procurando. Fez a pesquisa, escolheu o item, clicou no item e o item aparece, ok? Então, isso vale para qualquer item aqui. Então, a pesquisa que vocês fazem aqui, vocês podem digitar frases, palavras, e vocês vão encontrar tudo nas obras de Allan Kardec. Algumas pessoas até costumam lá no Brasil dizer que quando alguém está dizendo Kardec falou tal coisa, a pessoa digita na Kardecpedia a frase e ela busca se de fato aquilo está ou não na obra de Allan Kardec. Se não tiver na Kardecpedia, não está na obra de Allan Kardec, porque aqui tem exatamente todas as obras que Allan Kardec, aqui como vocês podem ver, estão os livros, as revistas, tudo que ele produziu, são 23, sendo que 22 são livros e esse aqui é um catálogo de livros, chamado Catálogo Racional. Foi a última publicação de Kardec em março de 69, no mesmo ano de sua desencarnação, ele publicou esse livreto chamado aqui Catálogo Racional. Então você pode escolher um livro, por exemplo, vamos escolher aqui o Livro dos Espíritos, e então vai abrir aqui o livro para vocês. A gente pode aumentar um pouco aqui para poder ficar um pouco maior a letra. E vamos aqui escolher, por exemplo, uma pergunta. Eu quero mostrar para vocês qual é a diferença de estudar a Kardecpedia, estudar os livros por aqui, do que estudar um livro pelo papel. Eu costumo dizer que a gente pode fazer as duas coisas, até deve fazer as duas coisas, né? Que é tão bom ler no livro, né? Eu gosto muito de ler no livro em papel. Mas você pode fazer as duas coisas. Enquanto você está lendo o livro em papel,
você pode abrir a Kardecpédia, seja no computador, seja no celular, por uma razão que eu vou mostrar aqui. Aqui todos os livros estão integrados entre si. Então, vou dar um exemplo. Suponha que você queira estudar uma pergunta de O Livro dos Espíritos, ou um item. Por exemplo, o item Deus e o Infinito, que são 3 perguntas. Eu vou ampliar aqui, para a gente ver um pouco mais. Ainda consigo ampliar um pouco mais. Estão vendo aí o item Deus e o Infinito. Bom, aqui estão as 3 perguntas que constituem esse item. Se você descer um pouco, for aqui para mostrar itens relacionados, está vendo esse botão? Você vai clicar e ele vai mostrar os textos de outras obras de Allan Kardec que estudam esse item. Então, por exemplo, esta pergunta número 2, que é uma pergunta difícil, não é fácil essa pergunta. Ó, aqui eu posso lembrar para vocês a pergunta número 2. Kardec pergunta o que se deve entender por infinito. Aqui, a 2, que não tem começo nem fim. Até aqui é o dicionário, né? Infinito é o que não tem fim. Mas o resto da resposta, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Que história é essa? Tudo que é desconhecido é infinito? Então, você pode vir ou diretamente na pergunta número 2, que eu podia ter escolhido só ela, ou você vai aqui e tem um texto de Kardec, em que ele explica a pergunta número 2, porque um leitor mandou para ele essa dúvida. E ele então dá uma explicação acerca da pergunta número 2. Ok? Então, a vantagem da Kardecpédia é que todos os livros estão ligados. Então, você está estudando uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Abriu na Kardecpédia a mensagem, vai mostrar itens relacionados, vão abrir outros textos de Kardec que tratam daquele mesmo tema da mensagem. Então, você vai poder estudar de forma integrada. Suponha que você quisesse, eu gosto de dar esse exemplo, estudar o passe. Né? O passe está aqui na intervenção dos espíritos sobre o mundo corporal, que é o capítulo 9 de O Livro dos Espíritos. Aqui tem um capítulo sobre poder oculto, talismãs, feiticeiros. Aí você vai, por exemplo, na pergunta 556. Eu sei de cor que essa pergunta é a única do Livro dos Espíritos que trata diretamente sobre o passe. Então eu vou escolher essa pergunta, ela abriu aqui, tá vendo? Aqui eu posso mostrar uma outra coisa. Você está com dúvida na tradução, você pode escolher, eu quero comparar o português com o francês, e ele vai abrir um ao lado do outro. O português com o francês, para você até poder conferir a tradução. Lembra que você poderia escolher 9 idiomas. Você poderia, vai que tem alguém que sabe russo e queira comparar com o português. Então, ele poderia ver o russo lado a lado com o português. Aqui está o texto em russo do lado. Então, você consegue comparar 2 idiomas, o inglês com o espanhol com o francês, ou seja, são 9 idiomas que a Kardecpédia está. Mas eu vou voltar para aquela pergunta sobre o passe aqui, a pergunta 556. Você vem aqui, ó, mostrar itens relacionados, ok? E vai abrir aqui mais de 30 textos em que Kardec trata do tema do passe. Então, quem quiser fazer um curso sobre o passe, vai na pergunta 556 e vai lendo um por um desses artigos. Vai gastar aí um tempinho, mas você vai ler. Não precisa, como eu disse, anotar, basta que você clicar. Esse aqui me interessa, um médium curador. Então você vem aqui, clica, já vai abrir o texto a seguir. Você não precisa anotar essas referências, basta clicar e você vai ver. Ah, quer ver uma outra? Aqui um caso de possessão, médiuns curadores, você vai abrir aqui o texto. Então, com isso você consegue estudar
todas as 22 obras de Allan Kardec ligadas entre si. O que eu estou fazendo aqui com o Livro dos Espíritos vale para todas as obras. Está lendo o Céu e o Inferno, o item do Céu e Inferno, vai em itens relacionados que vai abrir outros textos que tratam daquilo também. Então, todas as obras de Allan Kardec estão relacionadas entre si. O que não dá para você fazer com o livro em papel. Mesmo que você tivesse sobre a mesa os 22 livros, você ainda não teria os relacionamentos. Esses relacionamentos que são essas ligações entre os livros que demoraram alguns anos para serem feitas. Então não é relacionamento que máquina consegue fazer, é relacionamento humano, né? Não máquina, já que a máquina não consegue identificar isso. Hoje, com a inteligência artificial, talvez facilite um pouco, mas não é suficiente. Portanto, esses relacionamentos foram feitos ao longo de muitos anos, de tal maneira a colocar para vocês à disposição tudo que Kardec escreveu, leu e publicou. Tem mais coisas. Por exemplo, você está lendo a Revista Espírita, que é uma das obras mais importantes de Kardec, que nem sempre a gente está acostumado a estudar. São 12 livros que compõem cada ano a Revista Espírita. São 12 livros de mais de 400 páginas. É a maior produção escrita de Kardec, é a Revista Espírita. Então, você está lendo a revista, por exemplo, como ela é uma revista, ela é por mês. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, Médiuns Julgados, que é um artigo que Allan Kardec escreveu. Abriu o artigo. Vocês vão encontrar aqui uma citação de Kardec. Ó. Ele diz aqui: há um artigo publicado pelo Scientific American de 11 de julho. Se está em azul, você vai clicar, ele vai baixar o artigo da Scientific American. Você vai poder olhar aqui o artigo que ele baixou, que é o artigo que está para você olhar. Então, ele baixou, foi lá para a minha caixa de download, você pode abrir e ler o artigo que Kardec citou. Claro, aqui é um artigo em inglês que ele citou da Scientific American. Kardec cita nas revistas espíritas em torno de 700 livros e revistas. A gente está indo atrás de todos eles para que quando você estiver lendo, por que Kardec citou, o que tinha nesse livro que ele citou, nesse artigo que ele citou, você vai poder baixar automaticamente esse material. Já tem mais ou menos uns 100 desses 700 aqui à disposição e a gente está indo atrás ainda de encontrar os outros textos. E quando Kardec ele produziu o seu último livreto, que é o Catálogo Racional, que é Catálogo Racional, vou aumentar aqui, de obras para se fundar uma biblioteca espírita. Então ele diz o que os espíritas deveriam ter na sua biblioteca, lá no século XIX. Se você clicar nessa obra, é uma lista de livros. Olha aí. Tudo que está em azul, se você clicar, por exemplo, obras realizadas fora do espiritismo, filosofia e história, por exemplo. Kardec recomenda vários livros. Se apareceu aqui, é certa, você consegue baixar o livro. Aqui esse não tem, esse aqui tem. Nós estamos indo atrás de todos os livros que ele cita e você pode baixar o livro que ele citou, que ele recomendou você ter na biblioteca. Então, a Kardecpédia, ela pretende ter tudo que Kardec escreveu, leu e comentou. De tal maneira, está todo o conteúdo disponível gratuitamente para quem quiser aprofundar Espiritismo a partir das obras de Allan Kardec. Então, fica aí o convite. Se baixar os aplicativos, pode ler sem internet. Então, quando você baixa o aplicativo, você escolhe quais idiomas. Eu quero português, francês, ele já baixa para o celular. Você consegue navegar sem precisar estar conectado na internet, porque você já baixou os livros, ok? Então, a única coisa que não é de graça é que eu não posso dar internet para vocês de graça. Vocês, infelizmente, eu não sou dono das empresas que disponibilizam internet. Mas o conteúdo todo é gratuito, ok? Bom, depois, qualquer dúvida, a gente pode tratar
o final, nós vamos ter um tempo aí para questões, vocês fiquem à vontade. O Capinha falou para mim que o meu compromisso é ficar com vocês até amanhã aqui, então vocês fiquem, né, aí à disposição, a gente pode conversar a beça, ok? Agora eu vou entrar propriamente no tema, que eu vou fazer aqui por um outro ambiente, para poder facilitar aí para vocês. Então, o nosso tema... e temos outros projetos aqui desse instituto, que é o IDEAC, que é a Kardecpédia, que eu mostrei. Tem o Kardec Play, que são videoaulas explicativas das obras de Allan Kardec. Então, se vocês forem também na loja do Google, da Apple, botar Kardec Play, são cursos, videoaulas explicando as obras de Allan Kardec. Então, o Livro dos Espíritos explica questão por questão, o Evangelho parágrafo por parágrafo. Então, são videoaulas que aí já não é mais Kardec, já não é tão bom, é o Cosme explicando Kardec. Então, a Kardecpédia é o próprio Kardec, no Kardec Play. Não deu para pedir o Kardec para fazer os vídeos, então eu tive que fazer os vídeos. Já não é tão bom quanto o próprio Kardec explicando, ok? Então, também vocês dentro do IDEAC, ideac.com.br, vocês podem encontrar referência a todos os projetos desenvolvidos por esta Casa Espírita. O IDEAC é uma instituição espírita, uma casa espírita como essa aqui, uma instituição sem fins lucrativos, que tem sede na cidade de Curitiba, lá no Paraná. Então, o nosso... Perdão, abri a palestra errada. A gente fez tanta palestra aqui no... Então, voltamos agora para a palestra certa. Aí, nosso tema é falar sobre a vida futura. Bom, esse é um tema muito importante nesse ano que já está acabando, porque esse é um tema que Kardec trata com muito cuidado na obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Esta obra que foi lançada em 1865, portanto, este ano fez exatamente 160 anos. Comemoramos os 160 anos dessa obra admirável de Kardec. Então, eu escolhi alguns trechos aqui para nossa reflexão. Eu vou falar aí durante um tempo, talvez 40, no máximo 50 minutos, e abro ali para questões que a gente possa fazer um bate-papo que fica mais agradável, não cansa tanto eu falar tanto tempo, vocês ficarem ali simplesmente quietinhos me ouvindo. Então, a gente vai abrir também para que vocês possam fazer questões. Tudo bem assim para vocês? Com a ameaça que se vocês não fizerem pergunta, eu vou continuar falando. Então, vocês é que sabem. E é claro, eu vou começar, vocês vão ter que fazer pergunta. Se não fizer, eu vou fazer pergunta para vocês. Pode ser assim? Então, vamos lá. Kardec começa nesse capítulo admirável chamado Futuro Nada, ele começa com perguntas importantes que a gente tem que refletir. Esse é o início deste capítulo do Céu e Inferno, chamado Futuro e o Nada. Ele pergunta o seguinte: nós vivemos, pensamos, agimos, o que é positivo, o que é certo, né? Nós vivemos, pensamos e agimos. Morremos não é menos certo. Ninguém aqui vai ficar para semente. Todos vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Mas ao deixar a Terra, para onde vamos? O que nos tornamos? Ficaremos melhor ou pior? Seremos nós ou não seremos nós? Ser ou não ser? Tal é a alternativa. É para sempre ou nunca? É tudo ou nada? Ou viveremos eternamente, ou tudo estará acabado sem retorno? Vale a pena pensar nisso, não vale? São as perguntas que na história do pensamento humano são formuladas há milhares de anos. Se você recorrer ao início da própria filosofia, lá
com os pré-socráticos, 600, 700 anos antes de Cristo, essas reflexões já eram feitas. O ser humano sempre se preocupou com o que vai acontecer após a morte. E essas perguntas todos nós fazemos, né? E fizemos ao longo do tempo. O que acontece? Desaparece? Eu deixo de existir? Então, nós temos que atacar essas questões. O que nós seremos após a morte? Ou seja, o que é a vida futura? É a pergunta: o que será a vida futura? Será que não tem vida futura ou tem a vida futura? E se tem, o que ela é? Como ela é? Bom, basicamente, na história do pensamento humano, surgiram dois tipos de respostas, que são agrupadas. Primeiro, a resposta do chamado materialismo. Materialismo como doutrina filosófica. E muitas vezes diz assim: fulano é materialista, porque ele é muito apegado às coisas materiais. Não é isso. Não é nesse sentido de materialista é aquele que é apegado à vida material. Não. Materialismo como doutrina filosófica. O que é o materialismo como doutrina filosófica? É a doutrina que diz que o que pensa é o corpo físico. Morrer, corpo físico, não sobra nada. Então, para o materialismo, o que existe é somente a matéria com suas propriedades. Quando o corpo morre, não tem nada. Então, por isso o materialismo responde: nada há após a morte, porque o homem é apenas um corpo que pensa. Morreu o corpo, morre tudo. Não tem consciência, não tem nada. Então, para o materialismo, a resposta àquelas questões é simples. O que é a vida futura? Não tem vida futura. O que é que acontece com o indivíduo? Não acontece nada, ele não existe. Ele não vai existir após a morte. Então, o materialismo termina com o assunto brevemente. Não tem vida futura. Ser ou não ser, não é. Nós não seremos nada. A vida acaba com a morte. Bom, não tem o que dizer, porque não existe vida após a morte. Não há nada o que dizer sobre ela, porque não existe tal coisa. Essa é a visão das chamadas doutrinas materialistas, que são muito velhas também na história do próprio pensamento humano. Não é uma doutrina de agora. Ela é tão antiga quanto os homens. Vários que pensaram sobre a questão deram respostas parecidas. Nós somos o mero corpo, morreu o corpo, nós não existimos mais, não existe mais o eu, a consciência, nada disso, porque o corpo era a sede de tudo isso. E existiu também um segundo grupo de resposta, que por oposição ao materialismo, foi chamada de espiritualismo. Veja, não é espiritismo, é espiritualismo, que disse o seguinte: a alma existe antes e depois da morte. Então, se você pegar todas as religiões, espiritismo e tudo mais, existem muitas doutrinas espiritualistas que dizem que nós somos uma alma, que existimos antes do corpo e que o corpo morre e a gente sobrevive. Esse é o espiritualismo. Então, diversas correntes espiritualistas. Bom, vamos deixar de lado o materialismo, porque como o espiritismo é uma das doutrinas espiritualistas, o espiritismo faz parte do espiritualismo. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, se duvidarem, eu mostro aqui na Kardec Pede, na página de rosto. Kardec é tão lúcido que na página de rosto, a primeira página, quando vocês abrem o livro, ele já começa lá em cima no cabeçalho: filosofia espiritualista. Para deixar claro que naquele livro vai ser considerado que quem pensa é a alma, não é o corpo. E que a alma sobrevive à morte do corpo. Então ele já deixou claro que o espiritismo faz parte das chamadas doutrinas espiritualistas. Do mesmo jeito que o catolicismo é uma doutrina espiritualista, o protestantismo, as diversas correntes de várias filosofias que sequer tratavam da questão religiosa, eram filosofias que adotavam o espiritualismo. Por exemplo, René Descartes acreditava que quem pensa é a alma
Não é o culto. E vários outros filósofos espiritualistas que sequer se preocupavam com a religião, mas consideravam que o ser pensante não era o corpo, mas a alma, ok? Bom, então nós vamos deixar de lado o materialismo. Nós não vamos tratar do materialismo aqui. Não é nosso assunto, porque nós vamos tratar de espiritismo. Como o espiritismo é parte do espiritualismo, nós vamos ficar no espiritualismo, ok? Combinado? Bom, então como então a gente vai separar esse agrupamento enorme do espiritualismo? Para a gente ver a posição espírita. Então nós vamos comparar algumas doutrinas espiritualistas tradicionais com o espiritismo, para ver quais são os pontos comuns e quais são os pontos divergentes, ok? Bom, de cara a gente já coloca aí os pontos comuns. Para as principais doutrinas espiritualistas, a felicidade ou a infelicidade da alma após a morte ou as penas e gozos futuros. Então, esse é um ponto comum. Todas as doutrinas espiritualistas consideram que após a morte a alma é feliz ou infeliz, que ela sofre ou tem penas, sofrimentos, ou ela tem gozos futuros. Então, se você olha no catolicismo, no protestantismo e várias outras doutrinas, eles imaginam que a alma, como ela continua, ela vai estar lá feliz ou infeliz, sofrendo ou não sofrendo. Então, esse é um ponto comum. Onde é que nós vamos ter divergências entre essas diversas doutrinas espiritualistas e o espiritismo? Bom, primeiro, na natureza das penas e gozos futuros. O espiritismo concorda com as doutrinas espiritualistas em geral que a alma sofre ou é feliz após a morte. Só que o espiritismo vai olhar a natureza dessas penas, que tipo de sofrimento ocorre com a alma após a morte, que tipo de felicidade vive a alma após a morte. Nós vamos ver que o espiritismo é diferente, a visão que ele tem sobre o sofrimento, sobre a felicidade, de várias outras doutrinas espiritualistas. E também ele vai ter uma diferença que é muito importante: as condições que determinam as penas e os gozos. Então, quais são as condições? O que ocorre com a alma para que ela sofra do lado de lá? O que ocorre com a alma para que ela tenha felicidade do lado de lá? O que determina isso? Nós vamos comparar. Como nas doutrinas espiritualistas considera o que causa o sofrimento ou o que causa a felicidade. E no espiritismo, o que causa o sofrimento após a morte, o que causa a felicidade. Então vamos comparar o espiritismo com as doutrinas religiosas espiritualistas tradicionais. Ok? Entendeu o que a gente vai fazer? Então tem um ponto comum. Todo mundo acha que tem o quê? Sofrimento e felicidade, gozo, do lado de lá. O que vai diferir um do outro? A diferença vai estar que tipo de prazer, que tipo de dor. E também qual é a causa da dor ou do sofrimento, ou do prazer, ou da alegria, do gozo após a morte. Ok? Vamos então começar por aí. Primeiro, quanto à natureza. Que tipo que é o sofrimento ou prazer, comparando as religiões tradicionais com o espiritismo. Ok? Primeiro, para as religiões tradicionais, o que é o sofrimento ou alegria? São prazeres e tormentos físicos ou materiais. Então, quando você vê a descrição das principais correntes religiosas, você tem lá uma região infernal, onde você tem tortura física. A alma iria sofrer do lado de lá. Vai para o fogo do inferno, vai ficar num caldeirão sendo cozida com óleo fervente. Curioso, né? Porque ela nunca é destruída nesse processo, porque se ela morresse, o sofrimento acabaria. Então ela fica ali sendo cozida, né, o tempo inteiro pelo óleo fervente sem nunca morrer.
Ou então é um prazer físico, você está num lugar, chupando uva, tomando vinho, descansando à beira de um lago. Ou seja, a visão é algo material, tá? A alma como tendo uma matéria como a nossa. Só que uma matéria que não é bem como a nossa, porque ela não se destrói. Mas é curioso. As dores são físicas, os prazeres são físicos. Isso é muito comum nas diversas religiões, que muitos aqui devem ter passado, escutado em muitas pregações ou leituras. Na visão espírita, não é assim. Os prazeres e os tormentos, eles são espirituais, psicológicos. Kardec vai mostrar que o espírito não tem um corpo como o nosso, que pudesse sofrer como o nosso corpo sofre, sofrer fisicamente falando, sentir dor física por ser jogado num ambiente de dor física. Allan Kardec vai mostrar que não é assim, não tem. As dores e os sofrimentos são principalmente espirituais. Estou falando Allan Kardec, que alguém aqui deve estar pensando, mas eu li no livro mediúnico. Estou falando Allan Kardec, segundo as obras de Kardec. De outros autores eu não trato, eu trato daquilo que Allan Kardec coloca, ok? Isso é muito importante porque hoje a literatura espírita é gigantesca, são milhares de autores, e às vezes tem autores que têm uma visão diferente daquilo que Kardec apresenta. Então, os prazeres e sofrimentos são psicológicos, ou limitações de faculdade, o indivíduo tem dificuldade de se locomover a alta velocidade, não tem a percepção bem aguçada, mas ele não tem um organismo físico que pudesse adoecer, ser espetado, ser ferido de alguma maneira. Depois, nas religiões tradicionais, as penas são eternas. Cair no inferno não vai sair de lá. Não vai sair de lá. Para as religiões tradicionais, essa região de sofrimento é uma região eterna, permanente. Então, se caiu lá, está perdido. Ok? Com todos os problemas que isso possa levar para a nossa razão. Aí você imagina Deus, Pai de todos nós, cria as almas, como Ele é onisciente, sabe tudo, Ele já sabia que aquela alma que Ele criou iria para o inferno. Então, imagina, Ele já sabia que ela ia para o inferno, criou, e ela vai ficar eternamente no inferno, sofrendo dores. Para o Espiritismo, não é assim. O sofrimento do espírito é temporário e subordinado ao melhoramento do culpado. É um processo de transformação interior. Quando o indivíduo melhora a sua condição moral, ele deixa de ter os sofrimentos, as angústias, as tristezas, as limitações de faculdade que ele teve por conta da sua imperfeição, por conta de não ter se comportado de acordo com a lei. Mas isso é temporário. Basta que ele avance e melhore, que todas essas limitações desaparecem. Então não há uma região fixa em que ele está ali sofrendo e não possa, de alguma maneira, se livrar desse sofrimento. Então essa é uma diferença muito importante. Não há eternidade de castigo, de sofrimento, na visão espírita. É o Deus dando oportunidade a que cada um refaça o seu caminho, se corrija e não precise ficar sofrendo o tempo inteiro. Depois, para muitas das visões tradicionais, há lugares específicos de prazer e dor, que é o céu e o inferno. Né? O céu seria um lugar onde ficam as almas felizes e o inferno o lugar onde ficam as almas em sofrimentos. Para o Espiritismo, não. Os Espíritos estão em toda parte. Por toda parte há uma felicidade relativa ao progresso alcançado. Então não tem um lugar específico nessa obra, O Céu ou o Inferno, que eu citei, de Allan Kardec, que este ano comemorou 160 anos. Kardec explica muito bem tudo isso. Ele fala do céu, ele fala do inferno, mostrando que não há lugares determinados para felicidade ou infelicidade. Aqui pode ter um espírito presente que está sofrendo moralmente falando, com suas angústias morais, com seus
consciência de culpa, com seus arrependimentos aqui presentes. Como aqui certamente estão presentes os nossos anjos guardiães, que são espíritos muito elevados, que onde eles estão felizes, não há lugar determinado. Em toda parte há espíritos atrasados, inferiores, e em toda parte há espíritos nobres, superiores. Ou seja, a felicidade no estado interior, da mesma maneira que há infelicidade. Não há lugares fixos, determinados, sejam para as penas, sejam para os prazeres. Então, essa é uma diferença muito importante entre o que colocam as religiões tradicionais e o que coloca o Espiritismo. Então, isso no que diz respeito à natureza das penas, né? Aquilo que ocorre, qual é o tipo de sofrimento e se tem ou não lugar para esse sofrimento. Então, resumindo, há sofrimentos morais, psicológicos e limitações de faculdades perceptivas. Então, um espírito mais imperfeito não consegue ter as mesmas percepções de um espírito mais evoluído, ele não consegue se locomover no espaço, mas ele não sofre dores físicas no mesmo sentido em que as religiões tradicionais colocam para aqueles espíritos que pecaram e que estão no inferno. Do mesmo jeito, a felicidade. A felicidade está onde está o espírito equilibrado, em paz consigo mesmo, sem consciência de culpa. Onde ele estiver, ele está feliz. E onde aquele indivíduo estiver, porque traz uma consciência de culpa pelos seus erros, ele sofre. Ele sofre, moralmente falando, o remorso, o arrependimento, a convivência do lado de lá com as próprias vítimas. E o que gera um sofrimento profundo, ele conviver com aqueles que ele prejudicou. Então, esse tipo de interação gera sofrimento para ele. Então, essa é o que é o sofrimento, o que é a alegria, o que é o prazer do ponto de vista espírita. Agora, o segundo elemento importante são as condições que determinam as penas e os gozos. Nas religiões tradicionais, o que determina? Primeiramente, algumas delas, ter ou não uma fé ou uma religião especial. Então, algumas dizem, se você tem fé, você está no céu. Ter fé é ganhar uma graça divina e você vai para o céu. Ou se você não tem, ou não é daquela religião, você está no inferno. Isso varia aí de qual religião você está pensando. Isso é a visão geral. Para o Espiritismo não é assim. Não é uma questão de crença, é uma questão de ser, de vivência, de realização ou não, de cumprimento ou não das leis de Deus. Então a felicidade está na razão direta do progresso intelecto moral realizado. Se o indivíduo adquire mais conhecimentos, aperfeiçoa o seu mundo de sentimentos, conquista boas emoções, aprende a seguir a lei de Deus, amando ao próximo, e é feliz. Enquanto nas religiões, a crença passa a ser a condição essencial. Para o Espiritismo não é a crença, mas a vivência, o ser. Não basta crer, é preciso viver aquilo que você acredita. Bom, em algumas religiões, a crença ou não em dogmas particulares. Você acredita em determinado dogma, você está salvo. Em determinada verdade, mesmo que você não entendeu, mesmo que você não compreendeu, acreditou, você está salvo. Não é esta a visão do Espiritismo, como eu disse. E adotar ou não práticas exteriores de adoração e culto. Você pratica adoração e culto exterior. Determinado movimento que você faça, orar de determinada posição, orar em voz alta, orar 7 vezes tal coisa, pronunciar tais palavras, fazer determinada ação física, acender uma vela, buscar fazer uma oferenda. Várias doutrinas religiosas propõem essas práticas exteriores de adoração e culto. Se você não fizer, você vai sofrer após a morte. Para o Espiritismo, não. O que interessa na visão espírita é a conduta, o comportamento moral do indivíduo. Por isso, nesse livro, O Céu e o Inferno, Kardec vai ter, lá no capítulo chamado Código Penal da Vida Futura, ele tem a síntese do que é a justiça divina no item 33, que é o último item do Código Penal.
Ele diz assim, que a justiça divina pode ser resumida nessa frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Veja, é a cada um segundo suas obras, não segundo suas práticas exteriores de adoração, não segundo sua crença, mas a forma como ele vive a lei de Deus, como ele bota em prática na sua conduta, no seu dia a dia. Então, o que vai determinar a sua felicidade ou a sua infelicidade está exclusivamente na mão da própria pessoa. Depende exclusivamente da forma como ela vive, da forma como ela busca a prática da lei de Deus, que no caso do Espiritismo é muito bem explicada. Seja no Livro dos Espíritos com as 10 leis morais, onde Kardec apresenta as leis de Deus, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele desenvolve essa lei de Deus, ou se você quiser sintetizá-la numa única lei, como Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, e os Espíritos colocam na pergunta 648, você poderia resumir a lei de Deus no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que para cumprir essa regra muito sintética, você tem as leis morais bem explicadas no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Então você tem a orientação de quais leis morais você tem que botar em prática. Se você pratica, você será mais feliz. Se você não pratica, você tem um grau de infelicidade proporcional. Na medida em que você vai praticando, vai melhorando a sua felicidade. E ela vai crescendo na medida da sua transformação moral. Então, é um processo que cabe a você. O que o Espiritismo coloca é que todo mundo tem oportunidade de refazer o seu caminho, construindo cada dia um futuro melhor. Então, a vida futura depende da vida presente, mas ela está nas suas mãos. A gente erra, a gente às vezes descumpre determinada lei, você tem a oportunidade de reparar, de corrigir. E na medida em que você vai reparando e corrigindo, diminui o seu sofrimento psicológico, moral, sua consciência de culpa, e você vai caminhando passo a passo para essa felicidade de alma, para essa vida futura muito mais feliz. Está nas suas mãos. Então veja que, segundo o Espiritismo, você tem diferenças marcantes com respeito às religiões tradicionais. Talvez você pudesse dizer, puxa, mas era mais fácil na religião tradicional. Você fazia uma prática exterior, você fazia uma doação, você fazia uma oferenda, estava resolvido. O Espiritismo, como colocam os Espíritos, Kardec não nos perguntou, Deus não nos perguntou sobre as suas leis, ele simplesmente as fez. O que o Espiritismo mostra, ouvindo as almas dos que morreram, o que levou esses indivíduos a ficarem naquele estado. Então, essa é uma diferença importante. Não foi Kardec inventando o que leva o espírito a ficar feliz ou infeliz após a morte. Não foi invenção dele. Eu quero saber o que ocorre com um suicida após a morte. O que fez Kardec? Conversar com os suicidas. E ele conversa com vários suicidas e ele dá alguns exemplos nessa obra Céu e Inferno, em que ele coloca diálogo com vários suicidas e os suicidas vêm narrando o seu estado após a morte. Então ele não ficou inventando. Como é que vocês estão? De que maneira está sendo aí as consequências dessa sua atitude? A mesma coisa. Um criminoso, uma pessoa que matou outras pessoas, que cometeu vários tipos de crimes. Como é que está? Qual é a situação dele após a morte? Kardec tem lá o diálogo com os criminosos. E ele faz o diálogo com dois grupos de criminosos. Os criminosos endurecidos, que continuam querendo cometer crimes, e os criminosos arrependidos. Então ele mostra o estado deles após a morte. Do mesmo jeito ele conversa com espíritos medianos, como deve ser a maioria de nós, né? Que às vezes erra, às vezes acerta, comete erros, comete acerto. Ele vai conversar com vários espíritos em condições medianas, que não vivem só a lei de Deus e de vez em quando escorregam, comete algum deslize. Ele vai conversar
e verificar como é que está a situação deles na vida futura. E do mesmo jeito, ele vai conversar com espíritos felizes, que estão muito felizes, e vai, a partir do diálogo, relacionar como é que eles vivem. Qual é essa felicidade? O que os levou a ter essa felicidade? Então, Kardec se apoia em fatos. Não é alguém imaginando, como as diversas doutrinas tradicionais ficaram imaginando o céu e o inferno. Alguém imaginou um inferno, alguém imaginou um céu. Não, Kardec conversou com as próprias almas dos que morreram para que eles viessem relatar em que situação se encontram, o que os levou a estar naquela situação, como é o seu sofrimento, como é o seu prazer, o seu gozo, a sua felicidade. Então você tem uma descrição do estado dos espíritos após a morte, a partir deles mesmos, e não de alguém que fica imaginando. Então, se vocês abrirem aqui a obra O Céu e o Inferno, comprem na livraria, olhem na Kardecpédia, você vai ver os diversos exemplos que Kardec dá dos diálogos com os espíritos. E no Céu e Inferno, ele pegou alguns. Mas se você vai lendo a Revista Espíritos, 12 livros, você vai encontrar muito mais exemplos dos diálogos com os espíritos em que eles relatam como estão vivendo lá de lá. E aí por isso que Kardec, nesse Céu e Inferno, estabelece a condição, o que ocorre na vida futura. E ele é tão lúcido nessa obra que ele não relata apenas o que ocorre depois que você morreu. Ele mostra que morrer é um processo, não é abrir uma porta. É um processo que começa na hora que o seu corpo deixa de viver e que poderá durar dias, meses e até anos. Ele vai explicar como é esse processo, que ocorre com alguns que demora muito para ficar mais livre como espíritos após a morte. Tem outros que são mais rápidos. Então ele vai estudar no capítulo do Céu e Inferno chamado A Passagem ou o Passamento, o que se dá durante a morte do corpo. E vocês vão ver que varia de espírito para espírito. E ele coloca as condições que faz você se libertar rapidamente do corpo ou dificuldade de você se livrar das limitações corporais, gerando o que Kardec chama da perturbação espiritual que ocorre após a morte do corpo. Então ele vai explicar muito bem isso. E é muito importante a gente ler esse capítulo. Por quê? Porque nós vamos morrer. Aí você faz a pergunta, eu vou sentir dor durante a morte? O que vai acontecer comigo? Como eu vou ficar após a morte? Leia o capítulo, a passagem. Leia com atenção. A gente tem que ser esperto. Né? Eu vou deixar a morte me pegar? Já deixa eu me preparar antes. E ele ensina como se preparar para isso. De que maneira você deve se preparar para essa passagem. E depois, eu já dei aqui várias dicas, como você se prepara para uma vida futura melhor. E mais ainda, você vai descobrir lendo a revista, pelos diversos exemplos, que a gente passa mais tempo na vida espiritual do que na corporal. A gente, se for teimoso, dura até os 100 aqui, tem que ser teimoso, né? Não é isso? Bem teimoso, a gente vai até os 100. E às vezes você fica 100 anos aqui para ficar 800, 1000 anos na vida futura. Então, o seu estado de felicidade lá é mais importante do que aqui. É por isso que eu gosto sempre que a gente reflita sobre essa mensagem aqui para encerrar, para eu abrir para questões, uma mensagem muito importante que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, uma mensagem chamada Verdadeira Propriedade, assinada por Pascal. Pascal foi um grande matemático, físico, filósofo francês, lá no século XVII, 1600 e pouco. Pascal dita essa mensagem que é uma preciosidade, não dá tempo aqui da gente examinar tudo, passaríamos aqui 1 hora ou mais tratando da mensagem. Eu quero apenas lembrar alguns pontos que eu aqui coloquei.
O título é curioso, né? A verdadeira propriedade significa o quê? O que você vai levar para a vida futura? Aqui é que lhe pertence que você vai levar contigo. Esse é o objetivo da mensagem. O que de fato é a sua verdadeira propriedade? Você vai levar com você, ou na expressão do Cristo, que as traças não destrói, a ferrugem não consome, ou seja, o que de fato lhe pertence. Olha o que ele vai dizer. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Isso é propriedade dele. Porque se ele não leva, fica aqui, não é dele. Era empréstimo. Não era dele. Se fosse dele, ele tomava com ele. Então ele vai agora dar a frase genial. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Do que você encontra quando você chegou aqui? O que você encontrou aqui? Um corpo físico. Não é você que fez o corpo. Já encontrou, não. Ele é o resultado das leis biológicas no útero materno da mãe. Você encontrou aquele corpinho aqui quando você chegou. Você encontrou aqui aquele ambiente familiar, aquela casa, a sociedade em que você vive, os bens materiais. Então, do que você encontra ao chegar e deixa ao partir, você é apenas um usuário. Você não é dono disso. Então, você encontrou aqui um corpo, um ambiente, conquistou recursos materiais, você vai levar esses recursos materiais contigo? Não. Você não leva sua roupa, sua casa, seus títulos. Você não leva nada. Tudo fica por aqui. Então, você é apenas um usuário. E no texto ele vai explorar. Você vai ter que prestar contas do bom ou mau uso que você fez disso que não lhe pertence. Aí vem porque que o Espiritismo coloca a lei de conservação como uma lei moral importante. Se você destruir seu corpo, você destruiu uma propriedade que não lhe pertence. Você não é dono dele. Você encontrou aqui ao chegar. Por isso o Espiritismo é contra o suicídio, o homicídio, a eutanásia. Porque você está destruindo algo que não lhe pertence. O corpo não é seu. Você é um usuário. É como você, quando aluga uma casa. Você pode destruir a casa? Não. Ela não lhe pertence, você está usando só. Você vai ter que devolver para o verdadeiro proprietário. Então, a hora da morte, só Deus determina, não você. Se você antecipa a sua morte, você está contrariando uma lei de Deus, está destruindo um corpo que não lhe pertence. Por isso, todo cuidado no processo de conservação, porque o corpo não é propriedade absoluta sua, você é apenas um usuário. Daí o Espiritismo é contra o aborto, é contra o homicídio, o suicídio, a eutanásia e toda forma de destruição do corpo, que está destruindo algo que não lhe pertence. Então isso é muito importante. Depois ele quer saber então, o que é então que ele possui no final? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Nada que é do corpo pertence a você. Você vai deixar aqui. Nada. Ah, mas aqui eu sou muito rico, lá você pode ser muito pobre. Porque você pode ser rico de coisas materiais que não lhe pertencem, você vai deixar aqui. E você pode ser pobre das coisas da alma. Essas sim você leva com você. Então veja a importância do conhecimento, da inteligência, das qualidades morais. Essa pertence a você. Aproveitar o tempo para aprender, aproveitar o tempo para vencer os sentimentos ruins, a inveja, o ciúme, a mágoa, a raiva, o ódio, que nos mantém nessa faixa evolutiva primitiva, porque senão eu vou chegar do lado de lá com raiva, com ciúme, com mágoa, com ódio, e vou ficar no meio de quem? De quem tem raiva, ciúme, mágoa, ódio. Não vou ficar no meio dos espíritos mais evoluídos.
que não sentem mais essas emoções ruins. Então, você vai levar os valores da alma, bons ou ruins, que você cultivou. Corpo, fica tudo por aqui. E ele diz lá, isso é o que ele traz e leva consigo. E ele faz agora uma metáfora curiosa, que é a metáfora da viagem. Né? Você vai viajar. O que você faz? Você se prepara para essa viagem. Você quer levar durante a viagem aquilo que é útil para você do lado de lá. Quais são os tesouros que eu tenho que levar comigo para eu ser rico, ficar bem na minha viagem? Quanto de recurso eu preciso levar se eu vou para um país diferente? Então, todos vamos fazer a viagem, diz Pascal. Todos, sem exceção. Eu costumo brincar que se vocês, mulheres, abrirem a bolsa de vocês, pode abrir depois, não precisa ser agora, vocês vão encontrar uma passagem. Eu olho de vez em quando a minha, eu tiro do bolso. Eu olho para ela, a data da viagem está branca, não consigo ver, está apagadinho. Mas cada ano que passa, ela vai ficando mais cara. Daqui a pouco, chegou a hora de fazer a viagem. Todos vamos fazer essa viagem, sem exceção. E a gente não se prepara para ela. Para pensar, a gente tem que se preparar. E é curioso, quanto mais jovens, menos a gente se preocupa com a viagem. Enquanto quanto mais jovens, mais nós deveríamos nos preocupar, porque as condições para ser rico do lado de lá, mais conhecimento, mais inteligência, mais valores morais. Se eu tiver mais tempo para conquistar aqui, eu vou ficar mais rico ainda. Então, se eu começar cedo a conquista desses valores da alma, depois de muitos anos eu vou ter acumulado bastante riqueza. Se eu deixo para começar tarde, eu vou levar menos riqueza. Por isso ele diz, quando você vai fazer essa viagem, você tem que se preocupar com aquilo que é útil, deixando de lado os inúteis. Ele diz, procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionar de tudo o de que lado possais servir. Podemos servir do lado de lá. É isso que eu tenho que me preocupar. Aí o conhecimento espírita desempenha um papel fundamental. Conhecimento espírita não é para a gente vir fazer palestra espírita, não. Não é para deleite intelectual apenas. Aliás, o espiritismo é muito agradável, é muito bonito de ler, de estudar. As obras de Kardec são uma preciosidade, mas não é para isso. É para a gente aproveitar esse conhecimento e fazer bom uso dele. Não adianta eu conhecer tudo se eu não me preparo. O conhecimento espírita nos ensina como fazer a passagem. Citei o capítulo do céu e inferno. E eu não uso esse conhecimento para me preparar para essa passagem. O conhecimento espírita me apresenta todas as leis morais necessárias para que eu possa melhorar a minha condição moral, que é uma das moedas mais importantes para a minha riqueza na vida futura. E se eu não boto em prática esse conhecimento, não serviu para nada. Como ninguém vai perguntar para você do lado de lá, eras espírita, conhecia o livro dos Espíritos, sabia as 1018 questões, decorou o Evangelho dos Espíritos? Não. A pergunta que nós vamos encontrar depois, e que ele vai colocar, tens virtudes? Viveu aquele conhecimento? Se viveu, você é rico, se não viveu, você é pobre. Não é conhecimento como às vezes ocorre na Terra. Não, é maneira de viver. O Espiritismo é uma filosofia de vida, de como você deve viver, e não simplesmente uma informação intelectual mais bonita, mais agradável. Ele diz lá, ó, o viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir e não enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres, o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele irá pagar. Aí o lugar, ninguém vai para o inferno no lugar.
Mas esse lugar pode significar a convivência com espíritos perturbados como a própria pessoa, ou a convivência com espíritos altamente equilibrados. As percepções do espírito mudam. Onde ele pode acessar, de que maneira ele pode se locomover no espaço, depende disso. Então, se você avança, você pode deixar facilmente a Terra, visitando outros mundos, conhecendo espíritos mais sábios que vão lhe ajudar. Você pode ficar preso nesse mundinho de provas e expiações, convivendo com espíritos egoístas, ciumentos, invejosos, raivosos, sofrendo as limitações das suas percepções. Kardec descreve na Revista Espírita, e também no Céu e Inferno, um espírito que cometeu vários crimes num castelo onde ele viveu. E ele já estava há 200 anos neste castelo, depois da morte, sem conseguir ver ninguém, apenas os encarnados. Ele não conseguia se relacionar com nenhum espírito. Ele não estava sofrendo fisicamente, sendo torturado, mas ele tinha uma limitação perceptiva. Ele não conseguia enxergar outros espíritos. Então ele vivia numa solidão profunda. Ele só enxergava os encarnados que estavam ali, que iam visitar o castelo. 200 anos nessa situação. Até que ele começa a se arrepender, ele consegue, então, ser ajudado pelo seu anjo guardião e ele vai dar comunicação. E aí, na Sociedade Espírita de Paris, ele começa, então, a ser esclarecido. E ele começa a perceber outros espíritos que ele não percebia, porque ele vivia fechado na própria consciência de culpa. Ele se fechava nas suas percepções. Ele não estava sendo torturado pelas vítimas, sofrendo dores físicas. Não, era um processo psicológico de limitação da própria faculdade. Kardec descreve vários outros exemplos. Então, mostrando que ele cometeu graves crimes, não se arrependia, e ele estava ali, muito triste já, em solidão, em tristeza, porque não conseguia se libertar nem dos lugares em que ele havia vivido na Terra. Então, veja a importância desse texto. A gente tem que se preparar para isso, porque a morte é mais certa do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Não tem nada mais certo que a morte. Nós vamos morrer. Ninguém duvide disso. Nós vamos morrer, todos nós. Então, vamos nos preparar para isso. Aí ele lembra: ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas. Ah, era diretor, presidente da empresa, político, faxineiro, empregado. Se ninguém vai perguntar da sua posição, seja uma posição elevada socialmente, seja uma posição simples socialmente. Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos. Ah, fulano é doutor, e daí? E daí? Kardec relata uma mensagem de uma rainha da França, rainha, que vem numa mensagem descrever sua situação. E ela fala: aqui eu tenho que pedir assistência, o apoio de servos muito baixos na hierarquia, que eram servos simples da minha vida como rainha. Então ela era miserável no mundo espiritual e aquele servo era muito superior a ela. Não é título. Ah, eu sou doutor, e daí? Título, não lhe pergunta o título. Não se avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Mas o que são virtudes? Kardec explica no Livro dos Espíritos. Tem um item específico sobre virtudes e vícios. Se eu não sei o que é virtude, como é que eu vou ir atrás dessa moeda? Ah, se virtude é uma moeda importante para eu ficar rindo lá de lá, onde eu consigo essa moeda? Que são virtudes? Há vários textos na obra de Kardec falando das virtudes, para que eu possa praticá-las, porque elas são muito importantes. Elas vão me fazer rico na vida espiritual, na vida futura. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe? Kardec dá exemplos de príncipe. Tem essa rainha de França que vem relatar
a situação de tristeza dela, profunda, quando comparada com o servo, aquela pessoa que o atendia, um serviçal bem simples, que era muito mais rico de virtudes que ela. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Se ele seguiu uma crença religiosa, que não é espiritismo, não, mas eu paguei para ir para o céu. Tem gente que compra terreno do céu e algumas doutrinas religiosas. Compra a casinha do céu, paga. Então ele está lembrando. Em vão alegará, mas responder-lhe-ão. Os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Pascal é seguro, preciso, para não criar ilusões. O Espiritismo não cria ilusões. O Espiritismo não vende ilusões, ele apresenta a verdade. Quer você goste, quer você não goste. Como diz os Espíritos a Kardec, Deus não nos consultou para fazer as suas leis, ele fez as leis com sabedoria e justiça. Quer eu goste, quer não. Não interessa se você gosta ou não gosta, vai ser assim. E pronto. Então, não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, há podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. Tudo! Tudo se paga com a qualidade. Não há quem indica. Não adianta você chegar lá e dizer assim, mas a minha mãe era uma santa. Ótimo para ela. Se você estudar as virtudes, na obra de Kardec, você vai ver que as virtudes são intransferíveis. Os bens da alma são intransferíveis. Ninguém pode emprestar para você ou dar para você os bens que ele conquistou. Lembra a famosa parábola das noivas, né? Com o seu óleo esperando o noivo. E que uma resolve pedir, porque a lâmpada dela, a lamparina estava apagando e ela queria pegar o óleo de outra emprestada para manter acesa. Virtudes se conquistam, é individual, é intransferível. Não adianta dizer, minha mãe era uma santa, meu marido foi um santo e morreu de mim. Ótimo para ele. Ou para ela. Nós temos que conquistar essa moeda. Se não conquistar, seremos pobres. O conhecimento espírita está nos avisando antes, por isso a responsabilidade do conhecimento espírita, né? Eu costumo dizer que eu adoro falar de espiritismo, porque eu sou o primeiro a ouvir. A minha boca está mais perto do meu ouvido do que do ouvido de vocês, né? Eu falo, o primeiro a ouvir sou eu. Aí eu saio daqui assim, e agora? O que eu estou fazendo? Todo dia, quando eu durmo, eu faço isso. E digo, hoje eu fui bruto, hoje eu fui delicado, hoje eu errei, hoje eu fiz aquilo, como é que eu faço para amanhã não repetir? Conhecimento espírita traz responsabilidade, porque agora você acabou com a sua ilusão, a verdade é esta, doa a quem doer. Tens ricos dessas qualidades, sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobres delas, vá para um da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. E é cada um segundo as suas obras. Então, por isso você não vai encontrar dois espíritos no mundo espiritual na mesma situação, porque cada um de acordo com as próprias obras. Então não adianta você falar, mas quando eu morrer, eu quero tanto como minha mãe, quero uma santa. Seja santo também. Senão ela pode te visitar de vez em quando, mas você não vai conviver com ela. Seria injustiça para com ela. Imagina, uma pessoa vence o ciúme, o egoísmo, a inveja, a raiva, um exemplo de virtude na Terra. Desencarne tem que viver com um filho egoísta, invejoso, ciumento? Conviver não. Ela pode inspirá-lo, ajudá-lo, mas conviver, ela não merece isso. Por isso Allan Kardec vai explicar aos espíritos. Quando o espírito avança e vai para os mundos felizes, um só pensamento nesses mundos seria
pensamento mau seria uma monstruosa exceção. Lá não tem sentimentos ruins, nem pensamentos ruins. A gente sabe o que é conviver com a gente mesmo, como é difícil, né? Quando a gente está naqueles dias de raiva, de ciúme, de inveja, de mágoa, como é difícil a gente se tolerar. Imagina aquele que já avançou ter que tolerar a gente. Seria justo isso? Nos ajudam, nos inspiram, mas não tem que ficar convivendo com os nossos ataques de ciúme, de raiva, de inveja, de mágoa, de ódio. Faz sentido? Porque é só as pessoas que cultivam essas emoções ruins convivendo com outras que cultivam, para, como diz o apóstolo Paulo na pergunta 9 dos Espíritos, para desgostar da deformidade. A gente precisa desgostar da nossa deformidade, perder o gosto dela. Ai, você é muito invejoso? Conviva com o invejoso para ver como é que é horrível. Para você desgostar. Isto é inveja? E eu sou assim, olha que coisa horrível. Isto é o ciúme, eu sou assim. Isto é a mágoa, e eu sou assim. Isso é a raiva, e eu sou assim. Isso é o ódio, e eu sou assim. Isto é a violência, e eu sou assim. É na convivência entre nós, porcos espinhos, que nos espetamos uns aos outros, que a gente vai ver o quanto é ruim espetar nos outros. Quando a gente é espetado pelo mesmo erro. Estão entendendo o processo? Deus é sábio. Então, quando a gente avança, nós vamos conviver com aqueles que avançaram. Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde a esmagadora maioria são espíritos da terceira ordem. O que é o espírito da terceira ordem? Aqueles espíritos que cultivam essas emoções ruins. O que são os espíritos bons, segunda ordem? Não cultivam esse tipo de emoções. É fácil saber a diferença. Se nós recebemos um pisão forte no pé, proposital de alguém, a gente sente dor, não é? Não sente? Mas a gente também sente vontade carinhosamente de apertar o pescoço dela, não é? Não é isso? Isto é o espírito da terceira ordem. Ele tem emoções ruins. Se alguém lhe trai, se alguém lhe é infiel, se alguém lhe agride, ele tem uma emoção equivalente de agressão, de raiva, de ódio, de indignação, de revolta, enquanto um espírito que já atingiu a segunda ordem na escala espírita, ao ter um pisão forte no pé, sente apenas dor e reprova a conduta, sem ter nenhuma emoção de raiva, de ódio para com o agressor. Essa é a diferença. A gente consegue isso? Então, enquanto a gente não der esse salto no plano dos sentimentos, da emoção, não sentir revolta, não ficar com raiva da vida, não se sentir injustiçado, saber que Deus sabe o que faz, que a vida é justa, cada um recebe de acordo com o que plantou, ter esse sentimento de paz e alegria, de acreditar firmemente em Deus, eliminar todas as emoções ruins. Enquanto não fizermos isso, a gente vai ficar preso nos mundos de provas e expiações. E aí o espírito Jobar, que foi contemporâneo a Kardec e depois deu mensagem à Sociedade Espírita de Paris, ele usa uma metáfora que Kardec cita em suas obras. Jobar dizia assim: o mundo de provas e expiações é como uma hospedaria tão ruim que não vale a pena desfazer as malas. Já ficaram numa hospedaria muito ruim? Eu já fiquei. E você olhava assim, quando entrava no quarto, daqui a pouco você ouvia uns barulhinhos, tinha umas companheiras passando pelo chão. Você não desfazia as malas, mantinha fechada, com medo de depois levar para casa. O mundo de provas e expiações é uma hospedaria tão ruim que não vale a pena desfazer as malas.
Jobá lembrando, nós estamos de passagem, gente. Aqui não é a nossa hospedaria. A nossa hospedaria são os mundos felizes, para onde iremos depois que passarmos por esses mundos de provações. Esse é o nosso desafio, construir uma vida futura melhor. Está nas nossas mãos. E o conhecimento espírita nos dá as orientações. Bom, com isso, eu então encerro essa primeira parte. Abro aí para vocês, quem deseja fazer alguma pergunta. Ok? Vamos lá? Eu gostava de falar um bocadinho mais do princípio. Ou melhor, explique melhor a questão do princípio. Poderia repetir um pouco mais alto? Que eu gostava de explicasse a questão do suicídio, Do suicídio. da propriedade do corpo e do que é que isso Não é suicida. Então, muito bom. E depois sugiro que você pegue, na Kardec Pede, se você não tem a obra Céu e Inferno, vai lá na segunda parte chamada Exemplos, tem lá suicidas. E você vai ver vários exemplos. Primeira coisa que você descobre é que não tem dois casos iguais. Quer dizer, o sofrimento do suicida é diferente de acordo com o que motivou o indivíduo a levar a fazer o suicídio, de acordo com o conhecimento que ele teve, das intenções. Quer dizer, há vários fatores atenuantes ou agravantes do seu sofrimento após a morte. Kardec, por exemplo, narra, para comparar dois exemplos, só para citar dois, tem muitos exemplos diferentes para mostrar a variedade. Né? Não há a mesma consequência, por quê? Porque as ações dependem daquilo que o indivíduo sabe, das suas intenções, das suas emoções, do contexto que ele está vivendo. Kardec narra o suicídio de um pai, num contexto de um país da Europa, em que ele se mata para o filho não ser morto na guerra. Ele sabia que naquele caso, naquele exército que o filho entraria, daquele país que ele seria morto. Quer dizer, os soldados eram usados como bucha de canhão, para usar um exemplo, para serem mortos mesmo. E ele, então, para evitar que o filho fosse morto na guerra, ele se mata. Porque havia nesse país uma legislação em que, como o filho mais velho, se o pai ele tinha que cuidar da mãe e dos menores. Então, ele se matou para que o filho não fosse. Você vai ver que o sofrimento dele após a morte foi muito menor, porque ele não morreu por egoísmo. Ele não morreu pensando em si, embora cometeu o crime. Crime é crime. E ele vai responder, só que numa intensidade menor de sofrimento e dor do que um outro caso que Kardec narra de dois jovens que se apaixonam e não podiam ficar juntos. Aí resolveram morrer. Uns dois se suicidaram. A primeira consequência disso é que após a morte do corpo eles não se viam, não conseguiam se encontrar. Eles acharam que ao se matar ficariam juntos. Não ficaram. Não souberam resistir à prova de amar na terra, mesmo não tendo como ficar juntos. Porque isso era um processo antigo em que ficar junto ou não dependia só da escolha deles, mas também das condições dos pais, da família. Vocês sabem como era lá na Idade Média as dificuldades que envolviam esse tipo de relacionamento. Mas a situação deles foi muito pior. A primeira dificuldade foi que eles não se encontravam no mundo espiritual. Um não conseguia se encontrar com o outro. Se você achar que pode ser sério, Isso aqui é um espírito, né? Não sei de onde o computador resolveu aqui, viu? Veja, eu peguei dois exemplos simples, tem vários outros exemplos que Kardec aborda, você vai ver que o que é comum de sofrimento entre todos eles, a decepção. Ocorre tudo oposto do que, em geral, o suicídio imagina. Ele imagina que vai ficar melhor, vai ficar pior. Ou seja, o suicídio tem como primeira consequência a decepção. Ele percebe que o objetivo dele não foi alcançado e que ele terá, provavelmente, outras existências
mais difíceis, com mais dificuldade para enfrentar, para resistir novamente à prova do suicídio, ok? E varia muito. E na passagem também varia de um para o outro. Tem alguns que demoram mais para se desligarem do corpo, então acompanham o processo de decomposição do corpo. E tem horror aquele processo, porque ficam presos, não é que eles sentem os vermes corroerem, não é isso, mas eles ficam presos àquele processo. Então há várias situações que variam dos motivos, das intenções, do conhecimento da pessoa que cometeu suicídio. Mas para todos, sem exceção, é um grave erro, que vão ter que reparar esse erro de alguma maneira, ok? Não sei se lhe ajudei, mas eu recomendo, tem vários casos lá no Céu e Inferno, que você pode colocar, e se você botar suicídio também na Kardec Féria, você vai achar muito mais casos. Vale a pena ler os diversos casos para você ver como é diferente as consequências de um para o outro. Então, esse é um assunto. Quanto mais houver conhecimento da pessoa suicida, mais grave é. Não entendi? Quanto mais conhecimento sobre esse assunto, pessoa suicida, mais grave é. Não, depende. O problema não é o conhecimento, o problema são as intenções, os motivos que o levou a isso. Quanto mais essas intenções, esses motivos denotam fugir de um contexto de luta, de sofrimento, quanto mais denota egoísmo nesse processo, orgulho nesse processo, pior para ela. Não é bem uma questão de conhecimento, é muito mais de sentimentos, emoções, intenções que levaram. Então, se o sujeito está vivendo uma prova difícil e se mata, ele esqueceu, porque a gente esquece só durante o estado de vigília, mas a gente lembra quando está dormindo de que aquela prova foi por nós escolhidas. Tem no Livro dos Espíritos um item específico sobre escolha de provas. As provas nós escolhemos e Deus nos concedeu, nos deu a oportunidade. Se eu recuso essa prova, me matando, por mais difícil que seja a situação, eu fui reprovado, vou ter que refazer o processo. Provavelmente a próxima existência será muito mais difícil, porque eu fui um aluno reprovado numa escolha de prova que eu fiz. E se o suicídio gerou consequência para outros? Por exemplo, um pai de família, que era o sustento daquela família, que vai gerar um conjunto de dificuldades ao se matar, a responsabilidade dele é muito maior. Percebe? Por isso que varia de caso a caso das intenções, das consequências que o suicídio gera para a família, para a sociedade em que ele está situado. Então não tem dois casos iguais e não dá para você estabelecer uma regra geral, a não ser, como diz Kardec, a regra da decepção, da desilusão, que ele acha que vai ficar melhor e ele sempre ficará pior do que estava quando estava no corpo, ok? Desculpe uma pergunta que é uma curiosidade e anda já há bastante tempo, da qual eu ainda não encontrei assim uma resposta bem clara, não sei se me vou desviar um bocadinho do contexto, não sei se o senhor também pode responder. Na questão da mortificação do corpo, das drogas, dessas coisas todas, existe agora a moda da tatuagem. Como é que isso é visto a nível espiritual? Isso é uma mortificação que estou a fazer ao corpo, não é? Muito boa a sua questão. Veja, o problema todo tem a ver muito mais com o seu instinto de conservação, o quanto você agride o seu corpo. Se você não causa nenhuma agressão que pudesse diminuir as suas forças físicas, ou seja, causar prejuízo à sua saúde, que poderiam impedir você de executar as provas e expiações que você escolheu, é claro que isso tem reflexo. Ok? Mas caso contrário, não. A mesma coisa as drogas. O problema da droga é que ela vai destruindo o seu corpo. Não só o corpo biológico, mas também a estrutura do aparelho cerebral necessário para que o corpo, porque o espírito faça o trabalho que ele precisa fazer. Então são essas consequências que vão gerando problema para ele, porque ele está se matando, ele está destruindo a ferramenta de trabalho que não lhe pertence, que foi lhe dada por empréstimo para ele fazer bom uso. São essas condições. Isso não será também, digamos, um processo de reminiscências animalescas de outras vidas que faça com que as pessoas entrem nesse processo? É aí a ideia de explicar, né? Quer dizer, como é que a... Sim, sim. Pode ser. Talvez sejam reminiscências. Pode ser.
Quer dizer, quando a gente tenta explicar por que que o indivíduo tem aquele gosto, aquela preferência, a gente teria que voltar ao passado. Você, para tentar, será que tem no passado uma explicação para aquele gosto, para aquela preferência? Pode ser que tenha. Pode ser que ele tenha vivido em outras vidas em que isso era uma prática na sociedade que ele vivia. Então aquilo ficou como hábito dele e ele então tem esse desejo, porque aqui esse desejo continua com ele, ele vem aqui fazer uso no presente. Mas eu não posso generalizar. O que eu não posso é achar que essa é a única explicação. Sim, claro. Tá? Porque pode ser outras explicações, ele pode ter sido convencido aqui mesmo, não tem nada a ver com o passado, ele pode ter sido envolvido por alguém, Influenciado. influenciado, às vezes por orgulho, né? Quantas vezes o orgulho nos pega a peça, né? Jovem, então, vê uma jovenzinha, ele se interessa por ela, né? E ele é capaz, às vezes, de fazer tudo. Então, se ela gosta de determinada coisa, mesmo que ele não gosta, de início, ele acaba fazendo para agradar, e depois ele pode até se arrepender disso. Então, esse jogo das chamadas paixões, que é o grande problema nosso, paixões são essas emoções que a gente tem que aprender a controlar. Ciúme, inveja, mágoa, orgulho, orgulho, egoísmo, a gente tem que aprender a vencer essas paixões, porque são elas que nos levam a escorregar, né? Quantas vezes por orgulho a gente faz tanta bobagem? O homem diz assim, não leva desaforo para casa. Ai, orgulho idiota. Né? Portanto, isso poderá trazer consequências em vidas futuras. Sim, porque já traz aqui que ele carrega com ele. Exato. Então, o orgulho nos leva a desprezar a opinião alheia, a aprender com a experiência alheia, a gente acha que sabe, a gente se considera o cara, leva a gente, às vezes, a ser agressivo ou a ser tímido, porque a timidez é uma manifestação de orgulho também. Então, quando você vai estudar o vício do orgulho, ou essa paixão, você vai descontrolada, você vai descobrir que ela gera muitas consequências ruins. Então, se eu não procuro enfrentá-la, as consequências são graves. Kardec vai dizer quantos médiuns relata na revista Espírita se perdem por orgulho. Kardec descreve alguns. Que as pessoas começam a elogiar, ele começa a se achar o cara, que ele de fato é o santo, é o missionário, e aí a coisa se complica. Que aí ele começa a receber influência dos espíritos imperfeitos que exploram mais esse orgulho dele ainda. E ele passa a se achar o cara. Né? Então a gente tem que tomar todo cuidado. Todo mundo que tem exposição pública tem que ficar vigilante o tempo todo, gente. Que alguém vem, te elogia, te agradece, né? E aí você começa a achar que é alguém. Né? Você não esquece as suas fragilidades, esquece os seus defeitos e passa a prestar só atenção nesse personagem que o seu orgulho foi criando, né? Porque o orgulho cria uma espécie de personagem que a gente idolatra de nós mesmos. Né? É a gente diante do espelho, né? A gente fica apreciando a gente mesmo durante o espelho. Temos que tomar um cuidado, uma vigilância permanente. Todo mundo que se relaciona com muitas pessoas tem que estar vigilante. Aí depois você escorrega e vem na frente, ai meu Deus, aí pede para vir numa vida muito diferente para tentar se equilibrar, vencer esse monstro terrível que é a causa de todos os males da humanidade, como vai estar no livro O Evangelho. O orgulho é o pai do egoísmo. Tem uma mensagem chamada o egoísmo no Evangelho segundo o Espiritismo. O orgulho é o pai do egoísmo. O egoísmo gera tudo isso que a gente vê de ruim na sociedade, a violência, a agressão, a falta de fraternidade, de amor, de respeito. É quando a gente acha que a gente é melhor que o outro, tem mais direito que o outro, merece mais do que o outro. A gente não colabora, não coopera, não escuta, não presta atenção, não aprende. Se alguém nos critica, a gente fica ofendido, magoado, chateado. Isso é orgulho. Se a pessoa criticou, avalie. Se a crítica dela tem fundamento, aceite. Se não tem, fique quieto. É a opinião dela. Mas na maioria das vezes as críticas têm fundamento. Então aprenda com a crítica, escute, preste atenção. A pessoa pode estar certa. Então você vai enfrentando esse monstro terrível.
né? Que é o orgulho. E aí você vai tendo consequências aqui, porque você consegue fazer grandes estragos na terra com orgulho e carrega essas consequências com você. E vai continuar tendo que voltar nessa hospedaria tão ruim chamada mundo de provas e expiações. E não reclame, porque você precisa dessa hospedaria para valorizar aquilo que é da alma. Até lá, a gente vai e volta aqui. O progresso moral nosso é muito lento, lamentavelmente. Intelectualmente a gente aprende que é uma beleza, não? Mas a gente volta uma vez, volta de novo, e continua cometendo os mesmos vícios morais. E continuamos vivendo em mundos de provas e expiações, onde impera a guerra, a violência, o mal, o egoísmo, o ciúme, a raiva, tudo isso que não precisa dizer, a gente conhece no dia a dia da vida, em que a gente tem que enfrentar. O fanatismo, a vaidade, não é? Todo o orgulho é o pai da vaidade. Os filósofos definem a vaidade que é o orgulho com aplauso. É o orgulho que pede aplauso. Essa é a vaidade. Ele tem que ter público. Porque você não precisa de público para ser orgulhoso. O tímido é orgulhoso. Por que o tímido é orgulhoso? Porque ele tem medo de ser criticado, aí ele se fecha. Isso é orgulho. Por que eu não posso ser criticado? A timidez é uma manifestação do orgulho, só que não é vaidade. A vaidade é outra manifestação do orgulho, é o orgulho com aplauso. A gente gosta do aplauso alheio, isso é vaidade. Mas não gosta da crítica. Né? Então, é o nosso desafio. Enquanto a gente não eliminar essas emoções ruins, não ter sob controle todas essas paixões, nossa vida futura será em mundos de provas e expiações. Primeiro sofrendo lá de lá e depois voltando em mundos de provas e expiações, num contexto que talvez seja pior do que o contexto que a gente estava vivendo. E não podemos reclamar, está em nossas mãos. E o conhecimento espírita, mais sério ainda. Eu brinco, era tão bom quando eu não era espírita. A ignorância era tão boa. Ilusão, não era boa, não. Porque, de qualquer maneira, eu sofreria as consequências da minha ignorância. Agora, quando você sabe, você aumenta a responsabilidade, você sabe que agora não dá para dizer assim, eu não sabia, né? Torna-se culpado. A gente não tem como arranjar desculpas para os nossos próprios erros, né? Alguém disse? Pois não? Eu quero te fazer uma pergunta que não tem a ver com o título da tua palestra. A gente costuma estudar sempre iniciando pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho, mas o Kardec, do Céu e Inferno e da Gênesis, ele está muito mais afiado lá, né? Boa pergunta. A mim, ele parece que lá no fim ele já está. Sim, não sei. E na própria Revista Espírita, que é um laboratório maravilhoso, Sim. né? A gente foi vendo. Inclusive, tu falaste do Jobá, eu lembro que várias vezes o Kardec invoca amigos seus que recém se encarnaram, né? Mas parece que nós espíritas ficamos com aquela ideia que veio através da psicografia do Chico, que é a questão do umbral, e o Kardec está cheio de exemplos. Não, olha, tem cara aqui que eu invoquei 2 horas depois, que vai ser mudado. Então, por isso que eu disse que eu falo de Kardec. Eu explico Kardec. Eu sei que muitos autores falam diferente. Eu respeito, mas discordo. Eu prefiro ficar com Kardec. Kardec é muito lúcido. Com o Livro dos Espíritos é o livro dos princípios, das leis gerais. Depois as outras obras são desenvolvimentos, aplicações. Por isso que elas parecem ficar assim, como você diria, até mais suave. Mas não, porque ele está fazendo aplicações de uma teoria que teve que ser primeiro construída. Então, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns são os livros de construção da ciência e da filosofia espírita. Por isso eles são mais densos, mais pesados, porque a ciência está sendo construída, como ele vai dizer. Depois ele vai aplicar. Bom, agora vamos aplicar esse conhecimento científico-filosófico que está no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, vamos aplicar a moral do Cristo para ver o que acontece. Aí ele faz a aplicação no Evangelho, mostrando que a moral espírita
coincide com o pensamento puro de Jesus, o pensamento puro. Não é que ela coincide com o Novo Testamento, que tem muita coisa no Novo Testamento que é contrária ao que diz o Espiritismo. Não é isso. Mas quando você lê o Novo Testamento à luz do Espiritismo, você descobre que há um pensamento lindo, puro, uma ética extraordinária de Jesus que coincide com a ética espírita. Então ele faz uma aplicação ali. Depois ele vai aplicar nisso que é importante, porque um dos maiores temas mais difíceis é o da justiça divina. Que está lá no Livro dos Espíritos, falando no capítulo, na quarta parte das esperanças e consolações. Olha o título, Esperança e Consolações, o que vai acontecer com você após a morte. Ele precisa desenvolver mais isso, com exemplos, com detalhes, ele desenvolve no céu e inferno. E ele deixou a parte pesada, num certo sentido, que é a primeira parte, que trata de princípios, Deus, Espírito e matéria, para tratar na Gênesis. E aí ele desenvolve aquilo também. Por isso que em 59, no artigo dele de 1859 da revista, ele fala que ele precisaria de 10 anos para concluir o trabalho. Que ele fez a conta. No final de 59, ele acabou o Livro dos Espíritos, segunda edição. 4 partes. A primeira edição só tinha 3 partes, era um livro menor, 501 itens. Então ele amplia o Livro dos Espíritos, botando 1018 questões. Cuidado, eu falo 1018 é 1018, não é 1019 não. O número 1019 aparece porque pularam, a gráfica pulou o 1011, do 1010 e 1012. Mas Kardec produziu, está na Kardec, 2 edições com 1018. E ninguém sabe por que a gráfica não obedeceu. Ele corrigiu a numeração. Então são 1018 itens. Embora nas traduções a maior parte foi feita daquelas que aparecia a última questão como 1019. Bom, então ele ampliou a obra. Concluiu isso no final de 59. Sabe, 4 partes, vou precisar de 4 livros. E aí ele escreve os 4 livros que faltavam. Para a primeira parte, a Gênesis, para a segunda, o Livro dos Médiuns, para a terceira, o Céu e o Inferno, para a terceira, o Evangelho, para a quarta parte, o Céu e o Inferno. Então ele tem um plano, ele pediu 10 anos para concluir. Eu vi que ele devia ter pedido 20, Deus deu 10 anos para ele, em 1869 ele desencarnou. Pediu 10 anos só, levou, né? Fez a obra. Então, de fato, o que você coloca é muito importante. Por exemplo, o tema das evocações que você coloca, você vai ver no capítulo a passagem, e Kardec recomenda uma das coisas para você ajudar o sujeito a sair do processo de perturbação espiritual e evocando. Por isso que lá na minha casa espírita eu já falo para todo mundo, na hora que eu morrer, eu quero que vocês me evoquem no mesmo dia. Porque ela ajuda, diz ele. Por isso ele evocou todos, não? Amigos, era muito comum a prática, essa prática nos grupos, não era só com Kardec, não, nos grupos espíritas da Europa inteira praticavam isso. Era uma prática comum, esse processo. Não é algo que Kardec fez, recomendou e explica. Não, era a prática que todo mundo aprendeu com ele, todo mundo fazia. Então, essa é uma prática comum na obra de Kardec, ok? E às vezes tem autores que pensam diferente, eu digo, é problema do autor. Cada um tem direito de colocar o seu ponto de vista, ok?